Domingo, dia 03 de agosto de 2025. Início da semana de jejum do mês de agosto. Desenvolvido por apóstolo Jeff Zangão. Tema: Deus faz do menor o maior. Boa tarde a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada coração nesta semana. Quantas vezes nos sentimos pequenos, insignificantes, talvez até desprezados, seja por nós mesmos ou pelas circunstâncias da vida. A sociedade frequentemente valoriza o grande, o forte, o já estabelecido. Mas a Bíblia nos revela uma perspectiva divina radicalmente diferente. Deus tem um jeito especial de usar o que é pequeno, fraco e improvável para realizar grandes coisas. Nosso tema de hoje é Deus faz do menor o maior. E nosso texto base se encontra em 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua boa aparência, nem para a sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Introdução. Esta passagem ocorre no contexto em que Samuel procurava um novo rei para Israel, após a rejeição de Saul. Ele olhava para os filhos de Jessé, impressionando-se com a estatura e a aparência dos mais velhos. Mas Deus tinha um plano diferente. Ele não escolheu o óbvio, o que parecia mais forte ou mais capaz aos olhos humanos. Em vez disso, ele escolheu o mais novo, o pastor de ovelhas, o que parecia ser o menor, Davi. Esta história nos ensina uma verdade fundamental sobre o caráter de Deus e sua forma de operar. Vamos explorar como Deus faz do menor o maior em 3 tópicos. Tópico 1. A perspectiva humana versus a perspectiva divina. A primeira lição que aprendemos é sobre a diferença gritante entre a forma como nós avaliamos as coisas e como Deus as avalia. Samuel, um homem de Deus, foi tentado a escolher com base na aparência. Isso é natural para nós. Aparência e estatura. O ser humano tende a julgar pelo exterior. Valorizamos o currículo impressionante, a beleza física, a posição social, o poder aparente. Procuramos o maior segundo nossos próprios critérios. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, parecia ter todas as qualificações. O coração é o foco de Deus. Mas Deus declarou: O Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não se impressiona com o que é superficial. Ele busca um coração rendido, temente, fiel e disponível. Davi era apenas um pastor de ovelhas, mas seu coração era segundo o coração de Deus. Valorização do que é desprezado. Muitas vezes, o que é desprezado ou subestimado pelos homens é precisamente o que Deus escolhe. Jesus mesmo nasceu em uma manjedoura, em uma cidade insignificante. Seus primeiros discípulos eram pescadores e cobradores de impostos, não os religiosos mais proeminentes. Isso nos mostra que o critério de Deus é radicalmente diferente do nosso. Nunca subestime o valor ou o potencial de alguém, ou de si mesmo, com base em aparências ou em como o mundo o vê. Deus vê além. Tópico 2. Deus capacita o menor para grandes feitos. Uma vez que Deus escolhe o menor aos olhos humanos, Ele não o deixa entregue à sua própria pequenez. Pelo contrário, Ele o capacita, o fortalece e o usa para realizar feitos extraordinários. Davi, o pastor-rei. Quem poderia imaginar que um jovem pastor, sem experiência militar ou política, se tornaria o maior rei de Israel? Deus o capacitou. Ele o treinou no campo, lutando contra leões e ursos, preparando-o para o gigante Golias e para liderar uma nação. A unção de Deus sobre Davi o capacitou para cada passo. Gideão e os 300. Outro exemplo notável é Gideão. Ele se considerava o menor em sua casa e sua família, a mais pobre, em Manassés, Juízes 6:15. Deus não apenas o chamou,
mas reduziu seu exército de 32.000 para 300 homens, para que a vitória fosse claramente de Deus, e não do poderio humano. Com Deus, esses 300 se tornaram uma força invencível. O poder de Deus na fraqueza. Paulo também compreendeu isso quando disse: "Quando sou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12:10. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É quando reconhecemos nossa própria insuficiência que abrimos espaço para a atuação ilimitada de Deus em nós e através de nós. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Sua escolha não depende de quem você é, mas de quem Ele é e do que Ele pode fazer através de você. Tópico 3. Viva como alguém escolhido por Deus. Saber que Deus faz do menor o maior deve transformar a maneira como vivemos. Isso nos liberta da busca incessante por reconhecimento humano e nos convida a uma vida de humildade, dependência e serviço a Deus. Humildade, não falsa modéstia. Não se trata de menosprezar a si mesmo, mas de reconhecer que qualquer capacidade ou sucesso vem de Deus. É servir com um coração humilde, sem buscar os holofotes. Confiança no chamado de Deus. Se Deus te chamou para algo, não importa quão pequeno você se sinta ou quão grande pareça o desafio. Confie que aquele que o chamou é fiel para capacitá-lo e levá-lo à vitória. Disponibilidade para ser usado. Davi estava disponível. Ele estava fielmente pastoreando as poucas ovelhas de seu pai quando Samuel o chamou. Deus usa aqueles que são fiéis no pouco, no menor, para coisas maiores. Esteja disponível, mesmo nas tarefas mais humildes. Glorifique a Deus, não a si mesmo. Quando Deus age e faz do menor o maior, toda a glória deve ser dada a Ele. Não é sobre nós, mas sobre o poder e a fidelidade daquele que escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. Conclusão. Amados, se você tem se sentido pequeno, invisível ou incapaz diante dos desafios da vida ou dos propósitos de Deus, lembre-se, Deus não vê como o ser humano vê. Ele olha para o coração. Ele é o Deus que faz do menor o maior. Permita que Ele use sua vida, suas fraquezas e suas limitações para manifestar o seu poder. Humilhe-se sob a potente mão de Deus, esteja disponível e confie que, no tempo certo, Ele o exaltará. O menor que Deus escolhe e capacita sempre será maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Amém.